Leandro, meu amigo, bem-vindo de volta, mais uma segunda-feira. Tu sabe que uma das grandes características do nosso programa é o que a galera mais curte, que é os bastidores. Sim. E hoje, o seu convidado, o que tem de coisa para contar pra gente, que é por trás dos bastidores, tem alguma coisa para contar, bastante coisa para contar de campo e extra-campo. Tanto como jogador, como treinador, como responsável de divisão de base. Quer dizer, deve ter passado um monte de camaradas hoje que estão estourados aí na mão desse cara aí. Eu queria que tu apresentasse o seu convidado de hoje. Primeiramente, agradecer ao nosso amigo, né? Temos um amigo em comum que é amigo mesmo, né? Serginho, né? E quando ele falou o nome do Bruno, eu falei, cara... Eu ainda até zoei o Serginho, falei, não é teu amigo não, teu parceiro não, para de show. Tu vai ver. Aí ele foi na mesma hora, fez o contato com o Bruno Lazzaroni. Até aqui nos bastidores aqui ele comentou que ele não era bom de bola. Mentira, viu? Mentira, isso é mentira. Eu posso afirmar que é mentira. Qualidade, inteligente pra jogar e sempre foi atleta, viu? Diferente de mim e você, jogador. Ele não, ele era atleta e sempre foi atleta. E qualidade. E agradecer a presença, Bruno. Obrigado aí pela sua presença, meu irmão. A bola, né? Cada um vai pro seu lado, mas sempre bom poder ver você, a família bem, mas de antemão agradecer o Serginho, mas você é fera e foi fera. E acompanhei, né? De treinador e fiquei feliz. Porque sabe como é que é difícil, né? E você tem tudo para ser um dos melhores treinadores aí do Brasil aí, porque sabe muito de futebol. Obrigado aí pelo convite, primeiramente. Agradecer ao Serginho, que fez a intermediação aí. Mas estou muito feliz de estar aqui. Tudo que eu puder contar, eu contarei. Vamos começar desembolando esse caroço, Leandro, da seguinte maneira. Quando se fala no nome Lazzaroni, talvez na cabeça de algumas pessoas se confunda. É o pai, é o filho, porque os dois têm uma história no futebol. E vamos tentar desembolar esse negócio aí. Me fala um pouco sobre Bruno Lazzaroni, sua formação dentro do futebol, categoria de base, de onde surgiu. E aí tu dá uma parada no momento da transição que você vai pro profissional. Fala um pouquinho dessa tua vida no futebol como jogador. Como você falou, sou filho de um grande treinador. Eu, claro que sou suspeito para falar, mas construí uma carreira aí belíssima. Trabalhou em mais de 10 países diferentes, 3 seleções nacionais, incluindo a principal, a seleção brasileira. Uma carreira aí com conquistas, com grandes jogadores com que ele trabalhou. Então, a partir disso, eu comecei a construir minha história lá no futsal. Comecei lá no futsal do Flamengo. E aí depois... Com quantos anos? Com 7 anos de idade. Era antigo fraldinha, né? E já com o sonho de conseguir virar jogador profissional. E após isso, com 14 para 15 anos, fiz a transição para o campo, também no Flamengo. Aí fiz as categorias de base ali, infantil, juvenil e o sub-20, né, antigos juniores. E aí nessa transição eu acabei indo para o Bangu, e aí depois que eu dei prosseguimento à minha carreira profissional, Bangu, depois Vasco, segura aí que tem muita coisa para contar. Então, bem... Criou uma história no Flamengo, mas a transição para o profissional, você acabou que se profissionalizou no Bangu, é isso? O meu primeiro contrato profissional foi no Flamengo, mas só que eu não joguei profissionalmente no Flamengo. Eu comecei ainda no sub-20 a ser emprestado para o profissional do Bangu. Aí depois encerrou meu contrato no Flamengo, e aí eu continuei no Bangu, mas já não vinculado ao Flamengo. Isso foi em que ano? 2000, ano 2000. Aí, por isso que eu falei que nós vamos desembolar esse caroço. No ano de 2000, o pai... O Lazzaroni, pai. Você é Bruno Lazzaroni. O pai... Sebastião Lazzaroni. O nome Lazzaroni é muito forte, é marcante. Muito. Quando se fala de Lazzaroni, eu acho que a grande maioria, né, deve arremeter no primeiro momento ao Lazzaroni. E ele é o famoso, né? Eu sou... um pouco mais. E aí, cara, isso foi ruim ou foi bom para você? Essa época em que você disse que estava se profissionalizando no ano de 2000, teu pai já era o cara mundialmente, você acabou de fazer uma introdução perfeita, treinador de várias seleções, vários clubes, campeão pra caramba, foi treinador da seleção na Copa de 90, se não estiver enganado, em 90 treinador. Isso pra você foi ruim ou foi bom?
Isso para mim gerou que eu precisava de um nível de concentração absurdo, porque todo mundo ia acabar me cobrando a mais por ser filho de treinador, porque sempre tem aquela história, só tá jogando porque é filho de um cara famoso e tal. Então isso para mim foi muito importante. Eu tinha o sonho de virar jogador profissional, então fez com que eu me concentrasse ainda mais, não podia dar brecha, não podia deixar que ninguém fizesse uma observação por conta dessa questão. Então eu abdiquei muito da minha vida social em busca desse objetivo. Você, em algum momento, chegou nessa fase aí, ser bem orientado, desde a categoria de base até a transição. Teu pai te cobrava muito? Não, ele nem se envolvia muito na tua formação. Ele sempre deixou muito à vontade para que eu fizesse o que eu gostasse, né? Mas por isso que às vezes, quando eu trabalhei como coordenador técnico e gerente de base no Botafogo, aconteceu um caso comigo no passado que eu acabei depois tentando ajudar uma família ali. Foi o seguinte, como ele construiu uma carreira e já tinha uma vida financeira estabilizada, eu, graças a Deus, nunca passei necessidade, muito pelo contrário. E aí, numa transição ali no Sub-17, eu jogava regularmente, aí deixei de jogar. E aí, como qualquer garoto talvez mimado, né, eu falei, vou parar de jogar. Aí ele falou, meu filho, é isso que você quer? Então corra atrás do seu objetivo, porque qualquer profissão que você for escolher na sua vida, você vai encontrar obstáculos, você vai ter que superá-los. Você vai querer fugir desse problema ou você vai encarar o problema de frente? Aí aquilo ali me alertou, porque aqui dentro da nossa casa você tem comida, você tem transporte, você tem a vida facilitada, mas se você quer atrás do teu objetivo, você tem que cumprir esses obstáculos, passar por esses obstáculos para você conseguir aí o seu sonho. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Parece que foi do nada, mas não. Porque eu fico imaginando o seguinte, o pai, né, treinador vencedor, o filho se iniciando no futebol, eu fico imaginando os bastidores, né, durante os treinamentos, ou até mesmo já nas competições dentro da categoria de base, você mesmo, né, agora digo, se cobrava nessa condição do próprio pai cobrar, né? Filho, porra, vão cobrar isso de você por conta do nome do pai, ou se essa coisa era sua mesmo, porque às vezes essa explicação que você deu aí é perfeito. O teu pai olhou para você e falou, quer chegar lá? Dá teu jeito. Exato. Não se escora no meu nome. Se você quiser vencer, ele fez uma colocação bacana. Em qualquer segmento que você for, se você não tiver competência, você vai ficar pro canto. E pelo visto, você seguiu bem essa orientação. Eu conversava com o Leandro um pouco antes de você chegar, e a gente ficava imaginando essa cena, né? Você indo pro treino, e os caras falavam, pô, você é filho de peixe aí, filho do... Tá aí porque... Era o playboy, né? Tá aí porque, pô, o pai é o que é, nem precisa disso aqui, tá aí por lazer, tem a melhor chuteira. Conclusão. E aí a gente percebe que para ocupar o espaço na vida profissional, não adianta só ter o pedigree, né? Tem que mostrar competência. Tem que querer muito, o Leandro sabe muito bem. Se você não tiver uma força de vontade absurda, porque o que você vai encontrar é problema, né? Está na época de Olimpíadas aí, acaba ficando emocionado aí, algumas medalhas que alguns atletas conseguem, que você sabe o quanto difícil é aquilo e tanta dificuldade que teve que passar para chegar ao alto nível como eles estão agora. O teu pai em algum momento te deu opções, sua mãe, sei lá, filho, se não quiser ser jogador, se quiser ser isso, eu ia fazer essa pergunta, porque a gente fala tanto do pai, mas a importância da sua mãe. Não, nessa conversa que eu comentei aqui, ela estava presente e ambos falaram, né? Eu resumi ali para ele, mas foram os dois ali que conversaram, assim, você tem tudo aqui dentro de casa, mas você tem que correr atrás dos seus objetivos e não pode fugir do problema. Isso aí. Porque é muito comum, né? Quando você tem um problema, não, vou desistir e tal. Encara o problema porque ele não vai embora, né? Ele só vai mudar de lugar. Vou fazer uma pergunta óbvia, vou chover no molhado. Por que você escolheu o futebol? Acaba sendo natural, né? Além de no Brasil qualquer criança tem esse sonho,
a convivência do meu pai, já estar presente em vestiário desde pequeno e aos treinamentos, isso acaba sendo natural, né? Não é sempre que acontece, mas acaba sendo natural. Por exemplo, o médico, o filho vai lá no consultório do pai, vai no hospital, tal, e acaba se ambientando ali, acaba adquirindo gosto, né? Mas no futebol, todo mundo, acho que a maioria das crianças ali, quando está iniciando, tem esse sonho. É bacana. Porque, de repente, muita gente pode pensar que só foi influência, Não. ou melhor, um desejo. Não, nem foi uma imposição dele, muito pelo contrário, ele sempre deixou bem à vontade. Tanto que eu tenho outros 2 irmãos e ambos não seguiram a carreira. Um mais velho e um mais novo, nenhum dos dois seguiu a carreira. O mais novo até tentou, mas à noite acho que falava mais alto. A noite ela tem duas vertentes. Por exemplo, a noite para mim é trabalho. A noite pro meu diretor é lazer. O teu irmão era trabalho, era mais lazer. Era aquela resenha, era lá pra ele gosta. Entendi. Leandro, nessa fase bem adolescente para adulto, você tem alguma pergunta específica de vez em quando você faz umas perguntas que, meu irmão, balança a estrutura. Foi o que o Bruno falou. Ele quis ser jogador de futebol, cara. Ele queria ser jogador profissional. Então ele sabia, ele já, de novo, ele deu um estalo nele e falou, quero ser, mas não é só por causa do meu pai. Ele sabia do peso que tinha o nome do pai dele. Eu tenho o quê? Eu tenho que ser diferente. Eu não vou ficar agarrado no meu pai, não, vai jogar só por causa do meu pai. Então, desde novo ele já teve essa sabedoria, cara. Então, é muito difícil. Tem muita diferença. Vocês dois são dois opostos dentro do futebol. Você, Baixada Fluminense, família pobre. Meu irmão, cara, a luta é tão intensa quanto um camarada que tem um pedigree, tem um pai dentro do futebol. Essas facilidades. Eu acho que dentro de campo não tem diferença. Fora de campo tem diferença. Tem, né? O que ele sofria provavelmente para chegar até mas eu acho que ao clube. Mas eu acho que dentro de campo não, cara. Não, dentro de campo. Eu acho que dentro de campo não, entendeu? Mas a diferença é essa do transporte para chegar ao poder. Aí sim. Mas agora dentro de campo, aí não, cara. Mas não me compare ao Leandro, por favor, hein, cara. Não, para. Muita qualidade nessa Eu vi algumas coisas sua lá. Eu sabe que eu acho maneiro? A tua simplicidade. E aí eu vou falar porque a gente percebe isso muito claramente, né? A tua simplicidade. A história que você... Talvez... É até estranho que eu vou falar. A história que você criou em torno de você, esquece teu pai agora, ela é real. Você passou pelas categorias de base, se profissionalizou, passou por alguns clubes, escreveu a sua história, ponto final. E aí não cabe nenhum tipo de comparação, foi somente a sua competência. Só que a tua simplicidade é impressionante. O Leandro, antes de você chegar, falou, Rogério, é história. Você nem tinha falado dele sobre isso. Jogou. E aí ele até contou um episódio, não sei se dentro da cronologia já dá para falar desse jogo em que vocês acabaram que se enfrentaram. Eu acho que não, acho que eu vou pular a etapa. No Bangu você se tornou jogador profissional, é isso? Não, ele já joguei profissionalmente no Bangu. Sim, mas não chegou a jogar profissionalmente no Flamengo. E aí, no Bangu, como é que foi o período que você ficou no Bangu? Nessa época, o Bangu já não era o Bangu mas ela era Castor de Andrade, né? Assim, aconteceu uma coisa que, por exemplo, eu sempre joguei de atacante, mas só que eu nunca fui muito dedicado fisicamente. No Flamengo você era atacante, né? Era atacante. No Bangu também. Depois que eu fui, no próprio Bangu que eu mudei de posição, né? Isso. Mas eu fisicamente não era um jogador como a gente fala, do primeiro pelotão. Aí depois, quando eu fui emprestado a primeira vez pro Bangu, ainda pertencendo ao Flamengo, me deu o clique. Cara, tu sai ali do Flamengo com boas condições, tal, uma série de coisas e vai pro Bangu, que não tinha uma estrutura tão boa quanto do Flamengo, mesmo que seja no Sub-20. Me deu o clique ali, cara, eu tenho que correr atrás, tenho que treinar mais, tenho que fazer mais. Então, comecei a me dedicar mais, aí passei a ser do primeiro pelotão da parte física ali, porque hoje em dia já mudou bastante em termos de metodologia de treinamento, mas era uma metodologia muito tradicional, muito voltada para a parte física. Então, você tinha muitos exercícios analíticos exclusivamente da parte física. Então, eu passei a ser do primeiro pelotão, comecei a me dedicar mais para poder atingir aquele sonho. Você também está dizendo que nesse período foi o período que você sai de atacante e vai ali para segundo homem de meio de campo. Isso foi uma decisão sua ou foi alguém que olhou para você e falou, peraí? Não, em 2002, o famoso caixão,
causa da briga ali da TV, então tinha o torneio Rio-São Paulo e tinha o Caixão. Então a primeira equipe fazia o jogo do torneio Rio-São Paulo e sempre no dia seguinte tinha o jogo do campeonato estadual e normalmente era uma equipe reserva. Aí nesse momento a comissão técnica, o treinador era o Miguel e o auxiliar técnico era o filho do Lopes, o Júnior Lopes. E o Júnior Lopes dirigia esses jogos do campeonato estadual e aí num desses jogos eles me colocaram no meio campo e eles gostaram, eu também gostei e aí a partir daí eu passei depois a jogar no time principal, né, fazendo o jogo do Rio-São Paulo na posição de meio campo. E aí você ficou quanto tempo no Bangu? Eu fiquei no Bangu até 2002. Na metade de 2002, aí me transferi pro Vasco. Vasco da Gama. 2002. Já tinha passado aquele... Logo pós o Mundial, ainda a torcida meio... Na verdade, começa uma história, um declínio do Vasco a partir daí, 2001, né? A partir de 2001. Começa se desfez aquele time massa ali de 2000... E aí, por conta das dificuldades financeiras, a partir de 2001 já começou a ter uma queda ali financeira e eles começaram a fazer muito isso, né? Vinha o campeonato estadual e pegava 3, 4 jogadores das equipes que tinham se destacado para levar para o Vasco. Quem se destacava nesse período de 2002, quando você chegou no Vasco? Eram os nomes? Do Bangu fui eu, o Rogério Correia e o Wellington Monteiro. Não sei se vocês vão lembrar, que participou do Mundial e do título mundial com o Inter. Eu joguei com ele no Fluminense. Entendeu? E além desses 3 do Bangu, foram 3 do Americano. Mas me fugiu os nomes, assim, um atacante que sempre fazia gol no Americano, o lateral esquerdo, o Everton, que depois foi para a Turquia, se destacou lá na Turquia. E teve mais uns 2 outros que foram do Americano. E depois o Haroldo se destacou no Madureira, se não me engano. Foi para lá. Não tinha nenhum medalhão nessa época no Vasco? Depois, não, tinham alguns jogadores que ao longo de 2002, 2003 foram aparecendo. Que eu tive a oportunidade de jogar com Petkovic, com Beto, Marcelinho Carioca, Valdir, Marques. Os goleiros inicialmente era o Elton ainda, depois foi para Portugal. O Fábio era o segundo goleiro, depois virou titular, que está jogando até hoje aí, não sei como consegue, quase 44 anos, que ele é o meu mesmo ano de nascimento. Caramba. Em alto nível, né? E tinha o Russo também, lateral. Então peguei muita gente boa ali, aprendi muito. Ficou quanto tempo no Fiquei Vasco? 1 ano e meio no Vasco, né? Participei daquele famoso título lá do cruzamento de letra do Léo Lima e de Souza, né? Poxa, se tiver essa imagem aí, a gente replicava ela aqui agora. Ficou famosa. E o Léo Lima é teu amigo, né? Ele que meu compadre. Mora nos Estados Unidos, né? O Léo Lima, quando eu cheguei no Vasco, meus primeiros treinos no Vasco, comecei querendo pra caramba, né? Roubei umas bolas dele, me deu um pontapé. Eu falei, será que eu revido ou não? Acabei de chegar. Léo assim, né? Aí eu tive que entubar, aí depois ele foi me pedir desculpa. Aí virou teu parceiro. Virou teu parceiro. O Léo Lima ficou até de vir aqui no programa, acabou que ele veio rápido aqui no Brasil. Jogava muito. A única coisa que ele não sabia fazer bem era cabecear, o resto era impressionante. Eu falo pros caras que esse cara jogou muito. Ele é meu compadre, não. 1,90 m técnico, impressionante, cara. Impressionante. Jogava muito. Vocês foram campeão carioca, né? Com essa jogada. O Edmundo também, né? Depois chegou em 2003, não foi em 2002, ele chegou em 2003. Então tu foi 2002, 2003. Eu fui na metade de 2002, aí fiquei o restante ali 2002 e o 2003. Depois que você saiu do Brasil, é isso? Não. Aí depois eu fui pra Suíça. Exatamente. Aí a formação era verdadeira. Suíça. Eu tenho uma filha que mora na Suíça e de vez em quando eu vou lá visitar minha filha. E inclusive em Geneve tem esqueci o nome do time lá, não sei qual era a cidade que... A minha cidade era mais próximo da parte alemã. Pro lado ali de Zurique. Mais pra cima de Zurique. E eu tô te falando isso porque assim, caraca, eu vi o desinteresse por futebol muito grande eu digo alguns anos atrás. E hoje, a Suíça é um time que tem até dificuldade aí. Na fase que você vai para a Suíça, como é que era como é que eu posso dizer? O futebol já era como é hoje? Porque eu percebo que mudou muito. Hoje tem até clubes tops aí, né, do próprio país. Você pegou ainda aquela fase que só tinha acho que só tinha 2 estádios lá, nem sei quantos estádios tem lá ainda. Era um em Geneve e outro em Zurique mesmo. Os grandes estádios só nas grandes cidades, né? Como era Zurique,
Berna, que era onde fica o Basel, e nenhum time que se destacou, tem se destacado aí ultimamente, que era o Young Boys, tinha um estádio assim a nível mundial, né, europeu. A passagem lá, o campeonato lá. Cara, para mim particularmente não foi bom esportivamente, porque eu saí daqui em fevereiro, 40 graus, fui para lá menos 10, eu tive 2 lesões musculares em sequência e acabou que eu não consegui ter continuidade lá. Você falou a respeito aí, é muito diferente da realidade do Brasil para a Suíça. Aqui, a maioria das crianças tenta ascender socialmente e financeiramente por futebol ou na música. E lá tinha um moleque do time que eu sabia que já ia ter um emprego no banco quando se formasse, já era outro Você estilo, era o brasileiro do time? Não, tinha mais um brasileiro, o Naldo, e depois o Jairo. Não foram de forma simultânea, mas ambos jogaram. E esses me ajudaram muito na minha adaptação lá. Mas infelizmente eu tive essas lesões. Isso é complicado demais, né? A Suíça, São vários idiomas lá dentro. Pro lado que você tava é o alemão. Tu vai mais para Geneve, tu fala o francês. Tu vai para Porto dos Alpes, é o italiano. A parte educacional lá é impressionante, porque... Diferente, né, cara? Incrível. Assim, não é desmerecendo a função, mas qualquer função assim mais simples, a pessoa falava 2 línguas, 3 línguas. A minha E filha a partir da mora lá, escola, né? A pessoa sabe ali o alemão, o francês e o inglês. E tem, claro, a parte italiana, mas só que eles acabam falando menos. Minha filha tem 12 anos. 12? 12 anos, né? Ela mora lá desde os 2 anos de idade. Semana passada eu estava falando com ela em vídeo, aí eu perguntei, né? Filha, você está falando quantos idiomas? Agora você está falando 5 idiomas. É porque tem essa universidade, assim, é muito universal. Tu anda em qualquer região, é muitas línguas, e não tem a língua suíça. Talvez isso seja até muito mais dificultoso, porque tu chega num país onde tem uma variedade de línguas, tu anda pelo centro de Zurique ou no centro de Geneve, que a ONU é ali, e eu não sei, parece até que vai sair do futebol, mas não vai sair do futebol não. 60% da população da Suíça não são suíços. São de imigrantes. Olha que loucura, 60% do país. Então, cara, tu anda por lá, tu vê aquela galera de burca, né? Tem muita gente que vem do Oriente Médio para lá, gente dos Estados Unidos, gente da América do Sul. Foi difícil para você a comunicação nesse período? Quanto tempo tu ficou lá? E se foi difícil a tua comunicação? Fiquei apenas 6 meses lá. E... Sim, a minha parte era a parte alemã, talvez seja a língua mais difícil. Entendeu? A gente tinha uma aula por semana de alemão. Aí quando tu tá ali aprendendo as primeiras palavras assim, aí eu cheguei no clube, né? Já tinha aprendido como é que era, como vai você, era o Vigates. Aí cheguei no clube, o roupeiro foi o dialeto. Vigotes. Eu falei, porra, aprendi Vigates, o Vigotes agora, porra. Então, ainda tinha o dialeto, mas assim, tava iniciando a internet de escada, então foi bem complicado assim a adaptação, muito pela questão do clima, né? Totalmente diferente aqui do Rio de Janeiro, principalmente. E o treinador é de que país? Era austríaco. Era austríaco. É que tu imagina, já é um outro idioma. Quer dizer, era tudo muito louco, né? 6 meses e tem uma parada que a galera que assiste o nosso programa curte demais, é resenha, né, Leandro? O que você destacaria como algo curioso que aconteceu nesse período que você estava jogando na Suíça? Que a gente possa aqui entender como uma resenha, algo fora, por trás dos bastidores. Acho que essa questão da língua aí foi o que mais me pegou. E tinha muita questão não tinha muita vida social. Que, por exemplo, dava 6 horas, fechava tudo. Tudo. Depressivo demais, hein, Leandro? Até pra tu colocar gasolina, você tinha que... Era self-service. Que o cara ia lá e... Lá em Portugal já era assim. Um ano, 9 meses de céu fechado, 3 meses de sol. É isso aí. Essa é a Europa. Essa, para quem vive aqui no Rio, principalmente no Brasil. O Leandro, quando chegou em Portugal, o Leandro falou que tinha umas espigas de milho, umas galinhas. Nessa época você era casado? Era. Então vamos pular essa parte. Já era casado. Essa parte que a gente não... Não, ele casou logo. Bonitão. Casou vai ficar muito cedo? Eu casei com 23 anos. Vai ficar na pista aí. Tá doido. Então nesse período a família foi contigo, então? Só tinha minha esposa, ela só foi um pouquinho depois.
Entendi. Então, diferente do Leandro que curtiu as galegas, as espigas de milho. Eu curti. Alguma pergunta, Leandro? Não, isso aí. Quando você sai da Suíça, você vai para onde? Eu volto pro Brasil. Vou pro interior de São Paulo, 2 clubes, União Barbarense e Atlético de Sorocaba. Como jogador ainda? Como jogador ainda. Entendeu? Não, o Barbarense estava com estrutura nessa época? Eles estavam participando da Série B. Então, porque eu acho que nessa época eles já Série estavam, B. eram um dos melhores. Agora vamos desmistificar a parada, que é a primeira vez que a gente traz um camarada que jogou o Paulista sem ser por um dos grandes. Sim. É verdade o que falam do futebol paulista? Assim, a estrutura, até dos clubes de menor investimento lá. Eu, antes do União Barbarense, eu joguei no Atlético de Sorocaba. E naquela altura eles eram patrocinados pelo Reverendo Moon. Era uma seita religiosa, acho que da Ásia. E eles depois, naquela época eu ainda não cheguei a pegar, mas só que eles estavam construindo um CT que depois foi utilizado por algumas equipes na Copa do Mundo. Porra. Entendeu? Mas aí depois, acho que o cara faleceu e aí perdeu o investimento, aí depois o clube caiu bastante, mas só que o Campeonato Paulista é o mais, até hoje, né? É o mais competitivo, até hoje. Eu conversei esses dias aqui, agora tem mais um especialista aí, vamos tentar esclarecer a galera que assiste o nosso programa. Nos últimos anos, a gente, pelo menos assim, está muito claro pra gente que o nível de investimento, principalmente dos 4 times do Rio, tem sido, vamos falar esse ano. Botafogo esse ano emplacou as 2 maiores contratações da história do Brasil. O Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil. O Vasco está entre os 5 times que mais investiram. O atual elenco do Vasco, antes de Felipe Coutinho, antes de Souza, né, já era o 5º maior investimento. E o Botafogo, pouca gente sabe, é o clube que mais contratou. Dos 4, quer dizer, se mais contratou, a gente não sabe precificar ainda, pelo menos eu não tenho esse conhecimento do valor total, mas é o time que mais contratou. O Fluminense é que, um pouco diferente, fez um investimento agora já nessas janelas, mas de qualquer jeito já tinha um time caro, que se você for analisar, você tem lá um Marcelo, você tem um Cano, você tem, né, um Ganso lá, são jogadores que a gente imagina. Aí vamos lá, eu tô falando nível de investimento. Campeonato Brasileiro. As 2 primeiras colocações são times do Rio de Janeiro, hoje Botafogo e Flamengo. Na Copa do Brasil, os 4 se classificaram. Na Libertadores, os 3 que representam o Rio de Janeiro, Botafogo, Fluminense e Flamengo, passaram para outra fase. O futebol carioca hoje não está muito mais forte do que o futebol paulista? Eu acho que talvez hoje esteja equivalente com os grandes. Acho que a grande diferença que tem é das equipes de menor investimento em relação às equipes de São Paulo. Acho que para mim essa é a diferença. Porque hoje nós temos os 4 grandes na Série A e só temos depois o Volta Redonda na Série C. Entendi. Ao contrário de São Paulo, que tem algumas equipes na Série B, C e estão sendo competitivas, inclusive, na Série D. Então, acho que a grande diferença são essas equipes de menor investimento hoje. Sim. Não que não possa mudar. A questão geográfica. São Paulo tem quase, 20 vezes o tamanho do Rio de Janeiro, tem quase a população infinitamente maior. Talvez isso não justifica na quantidade, mas no que diz respeito a investimento, resultado e qualidade, hoje o Rio de Janeiro não está na frente de São Paulo? Com os grandes, talvez, né? Acho que os números comprovam isso em relação principalmente a Botafogo, Vasco e o próprio Flamengo, né? O Fluminense investiu no Davi Terães ali, trouxe o Douglas Costas e agora que depois fez um investimento, né? Qual foi o investimento que foi feito no Facundo, né? O volante. O Thiago Silva. Thiago Silva é livre. O diretor, sabe o investimento que foi feito? Qual foi o valor da contratação do Thiago? Não, o Thiago veio livre. O Thiago veio livre. Eles já compraram agora o volante, né? O uruguaio. Nonato voltou, né? O Thiago veio livre. Nonato voltou. Livre, Marcelo veio livre. Então foi malandro. Contratou o atacante, que também acho que teve investimento ali no atacante. O Serra é atacante? Atacante de lado. Bom jogador, né? Surpreendeu muita gente, que a galera... Eu falo pro Rogério que não compara o futebol paulista com o Campeonato Carioca. Até porque lá tá muito na frente mesmo. Pelo campeonato, pela estrutura, pelos times, entendeu? Por tudo. Então, mas aí eu acho que ele definiu bem. Porque se você for pensar nos grandes, o do Rio está bem à frente.
A gente classificou 3 para Libertadores no ano passado e os 3 continuam, nenhum eliminado. Você tá falando nesse quesito, mas aí você já pulou pro Entendi. brasileiro. Agora, no campeonato estadual de lá é melhor que aqui. Entendi. Mas, por exemplo, o Fluminense hoje está com um centro de treinamento, depois de anos. Os times do Grande São Paulo têm centro de treinamento pelo menos há 10 anos. E os pequenos lá tem centro de treinamento. Também tem centro de treinamento. Entendeu? É isso. Porque economicamente, acho que São Paulo ele é mais evoluído que o Rio de Janeiro e por isso, No período por que consequência, Nesse as período equipes... que você vai para lá, já tinha essa estrutura. Já tinha essa estrutura. As Ficou equipes... quanto tempo no... Eu fiquei 1 ano e meio no Atlético de Sorocaba e depois 6 meses no União Barbarense. Aí depois eu vim aqui pro América. América do Pegou Rio. Edson América do Passo, Rio. né? Peguei a Edson Passo e a primeira oportunidade do Jorginho como treinador, estava presente. Jorginho. Time que foi vice-campeão da Taça Guanabara de 2006, se não me engano. Eu acho que foi um dos melhores trabalhos que o Jorginho fez, não foi não? E fomos Assim, assaltados digo no na Rio, né? final da Taça Guanabara Não, contra o no Rio. Botafogo. Não, ele teve um bom trabalho no Vasco, pô. Não é no Vasco ele tá falando? Não, tá falando na na América. Perdão, na América. Na América. Na América, verdade. Fomos assaltados na final da Taça Guanabara Foi contra quem o jogo? contra o Botafogo. O Cris, atacante, driblou. Tava 1-0 pra gente. O Cris, atacante, driblou o Max, goleiro. Max fez pênalti. Naquela altura expulsaria o goleiro e teria o pênalti pro 2-0. Nessa época não tinha VAR. Não tinha nada. Quando não tinha um VAR, reclamava. Com o VAR a gente continua reclamando, né? Eu acho que em algum momento parece que ficou pior, né, com o VAR, né? Eu quero você deixar uma coisa bem clara. Você é treinador hoje, da atualidade, moderno. Explica pra ele o trabalho do fisiologista. Vamos chegar aí. Já quer ir nesse assunto agora? Que eu tô louco aqui já. Eu vou te explicar. É. Depois, posso... Não, já vou fazer outra pergunta pra ele. Na atualidade, um treinador brasileiro pra você, que você fala assim, esse treinador brasileiro é bom. Um brasileiro. Calma. Não. Antes de você responder. Essa sequência cronológica pra gente é importante. A gente vai lá pra frente e depois a gente vai voltar. Fechou? Responder logo. Então vamos lá. Mas deixa eu te dizer por que eu preciso... Não. Justifico por que eu critico o fisiologista? Ué, não, por causa do treinador. Não, pra mim o assunto, todo o programa a gente conversa sobre algumas coisas que ocorrem, principalmente nesse campeonato. E o Tite hoje é refém de uns caras que estão ferrando a vida do Flamengo. Isso é uma posição que eu tenho. E sempre com essa frase que me irrita. Previsão de contusão. Aí, no jogo da semana retrasada, Flamengo e São Paulo, por exemplo, eles escalaram o Cebolinha, que não tinha previsão de se contundir e se contundiu. E eles botaram que o Arrascaeta tinha previsão de contusão. Ele entrou no segundo tempo e não se contundiu. Eu comentei com esse cara. A responsabilidade é de quem? Do fisiologista, do treinador. O JJ bancava essa parada e botava os caras pra jogar, não importa quantas vezes. A responsabilidade sempre é do treinador. Isso aí não tem como fugir. Que não só o fisiologista, como qualquer outra área do conhecimento, ele fornece informações ao treinador e aí o treinador toma a decisão que ele achar pertinente. Mas tanto a fisiologia, a fisioterapia, o departamento médico de maneira geral, ele passa as informações e a decisão sempre será do treinador e tem que ser do treinador, porque ele é a cabeça que vai estar a prêmio sempre ali, né? É obrigado a acatar a decisão? Não, obrigado. Pronto. Não, obrigado. Você vai me dar um pouquinho de razão, porque esse camarada, ele me martela. Porque assim, o fisiologista hoje, ele tem as informações ali, principalmente dos números da metragem ali física, em termos de alta intensidade, velocidade máxima que atingiu, volume total, ele sabe a sequência, o que o jogador normalmente consegue fazer normalmente, que foge muito do padrão, ele acaba tendo que informar, ele faz exames ali pré-treino, que a gente chama de que é secar, termografia, são uma série de dados que são coletados ali e, claro, a percepção dele e passa as informações para o treinador. Esse aqui está numa sequência grande, nível de desgaste e tal, e aí a decisão sempre será do treinador. Isso aí. Agora, o que eu falo com ele, que sempre toda semana bate aqui, tu assistiu o jogo Flamengo e Palmeiras. Uhum. Pô, tu assiste, o treinador tô acompanhando. Uhum. Flamengo, pô, bem superior. Uhum. Ele não deu uma Tá moral falando do primeiro jogo, né? Da Copa do Brasil. Ele não deu nenhuma moral pro Tite. Ele só marreta o Tite. Aí, contra o jogo contra o São Paulo, lá em São Paulo, ele botou o time teoricamente reserva, o Flamengo perdeu. A culpa foi do Tite.
As responsabilidades, acho que hoje em dia tem que ser divididas, né? O Flamengo tem um elenco aí de qualidade e quando tem oportunidade eles têm que demonstrar também. Claro que tem estratégia e tal, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro, né? O calendário brasileiro é um dos mais difíceis que você vai enfrentar aí vai ver aí no mundo. Eu fico pensando nas consequências. Porque, desculpa interromper, o Atlético Goianiense veio jogar contra o Flamengo aqui, não fez jogo duro e é o último colocado. Não, impressionante. Mas aí ele falou que a culpa foi do Tite. Tudo ele gosta de me botar na bola. Esse é porque é o seguinte, a gente está até rindo, mas é algo muito sério. Porque a gente avançou muito na nossa conversa, talvez a gente no meio do caminho te volte, mas vamos lá. Esse camarada, o que ele puder fazer para me dar umas bandas, ele vai me dar. O que acontece é o seguinte, eu fico pensando da seguinte maneira, o Campeonato Brasileiro, ele é ponto corrido, ele é um campeonato longo, um tropeço aqui, você tem como recuperar ali. Eu sei que essas competições eliminatórias, né, em que você, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil está nessa fase, é importante você pensar o seguinte, são 2 jogos. Aí o Flamengo joga o primeiro jogo fora e o segundo caso, como qualquer um desses times. E a responsabilidade do treinador, de fato, ele é muito grande. Caramba, o que fazer? Só que sabe o que fica às vezes na minha cabeça? Faz todo esse esforço e é eliminado. Aí se prejudica no Campeonato Brasileiro e se complica na Copa do Brasil. E o pescoço, a cabeça, que vai rodar do treinador. Não vou nem falar do tal do fisiologista. Eu acho que era por isso que o JJ acabou... Não sei, pelo amor de Deus, não é minha praia. Mas... Pô, meu irmão, eu lembro da época que ele dava entrevista e, meu irmão, ele corria junto, ele não dava essa moleza. Mas ele fazia a gestão ali de grupo também, porque eu me lembro que os laterais, né, que era o Rafinha, o Felipe Luiz, volta e meia ele trocava, ele fazia um pouquinho dessa gestão aí. Acho que talvez em não tanta quantidade como foi o jogo aí do Flamengo contra o São Paulo, mas foram os 11 jogadores. Teve um jogo importante do Flamengo que ele trocou 9 no mesmo jogo. Não é nem questão de implicância com o Tite. Eu acho que a responsabilidade de qualquer treinador é muito grande. Ainda mais de um time de massa. Você vai pegar um time de um Flamengo, de um Vasco, né? Eu vou falar do time do Rio, dos 4 do Rio. E você prioriza uma competição e sai das 2, isso é drástico demais. Sim, o nível de investimento que essas grandes equipes hoje têm, há uma pressão muito grande de você colocar os melhores sempre e dar sequência para eles, mas nem sempre é fácil. Eu concordo com o que o Rogério diz, a gente até brinca, não, a gente fala aqui sério aqui, eu até concordo com ele, igual você frisou, sempre é o treinador, a culpa sempre vai ser do treinador. Só que, o que eu falei para ele aqui, marcou muito aquele Flamengo de 2019. Marcou muito. Então, o torcedor do Flamengo, ele quer ver aquele time de 2019 jogando. Não dá, já foi, já passou. Aquele time de 2019 acabou sendo eliminado nas quartas de final, se não me engano, da Copa do Brasil. Isso aí. E aí acabou tendo 2 competições só por disputar, né? A Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então aí acabou. Aí depois teve outros treinadores, mas não. Eles querem que volte a ser aquele time de Jorge Jesus. Porque aquele time de Jorge Jesus, ele marcou, né? Principalmente não só pelas conquistas, mas a forma como ele jogava e ganhava dos adversários. Encaixou de uma tal maneira ali que realmente foi marcante. Foi marcante. A gente já trouxe 2 treinadores aqui e a gente conversou muito sobre essa questão da responsabilidade do treinador, que foi o Gilson Nunes, e trouxemos que a gente morreu de rico, ele que falou vários idiomas aqui com a gente, Ô Bruno, como é que é o nome do treinador que a gente trouxe aqui mesmo? Putz, gente boa demais. Arthur Bernardo. Trouxemos os 2. E a gente criou esse tipo de conversa, porque assim, a gente só pensava na questão do treinador. E o que fica muito claro para mim é o tamanho da responsabilidade. Deu bom, nem sempre ele é honrado o suficiente, mas deu ruim, a primeira cabeça que rola é do treinador. Por isso que eu sempre insisto nisso. Eu peitaria o fisiologista, é isso que eu falo pra ele. Eu peitaria, porque assim, meu irmão, não tem negócio de previsão não, eu vou tirar o cara quando se contundir, vou esperar se contundir. De repente, o negócio é tão injusto no Brasil, o tamanho da cobrança dos treinadores, que, meu irmão, acho que uma hora ele tem que bancar isso. Assim, o que talvez acabou prejudicando um pouco o Flamengo, acabou perdendo muito jogador na Copa América, né? Então, talvez ele repetiu muitas vezes alguns jogadores, principalmente o Gerson, vieram a cabeça o Gerson talvez foi um dos caras que foi
o Pedro, entendeu? O Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, porque ficou fora De La Cruz, ficou fora o Cebolinha Vinha. ficou 7 jogos, o período que os jogadores... Fora Arrascaeta, então teve uma perda ali de elenco de maneira geral e acabou tendo que repetir muitas vezes alguns jogadores. Vamos finalizar essa etapa de jogador. São Paulo, dali... São Paulo eu fui pro América do Rio, né? E depois do América do Rio, aí eu fui para Portugal. Fiquei 3 anos num clube chamado Naval 1º de Maio. Na altura eles estavam disputando a primeira divisão ainda no Campeonato Português. E aí depois desses 3 anos em Portugal que eu fui para a Arábia Saudita e fiz meus 2 últimos anos como jogador profissional. Caramba, que ano que tu parou de jogar? 2012. Uma lesão de cartilagem, tentei fazer cirurgia com 32 anos. Tentei fazer cirurgia e tal. Eu já comecei a perceber que eu não ia conseguir mais treinar e eu precisava estar treinado para poder estar em alto nível. Aí eu resolvi voltar para a faculdade. Resume nesse período de campo, quantos títulos? Não foram muitos, não. Foram sim. Lá fora, teve alguma conquista? Lá fora foi só o vice-campeonato da Copa do Rei. E era uma equipe mediana, né, no campeonato da Arábia Saudita, que era o Ettifaq. E nós chegamos em 3º na liga e fomos vice-campeão da Copa do Príncipe, não da Copa do Rei, da Copa do Príncipe. Aqui só foi com o Vasco? Só no Vasco, profissionalmente só no Vasco. Pronto, agora vamos focar como treinador. É isso? E quando você sentiu o estalo para assim, pô, vou ser treinador? Já quando eu estava jogando ainda, sempre fiquei observando bastante em termos de treinamento, forma de lidar com os grupos, tal, observando bastante essa parte, já tinha na minha cabeça que quando eu encerrasse eu ia tentar fazer a transição para alguma função dentro do futebol, né? E depois acabei desempenhando várias funções. Quando você assumiu, se eu estiver enganado, foi em 2000, tomara que eu acerte, né? Acho que foi em 2014 você assumiu a categoria de base do Botafogo, é isso? Não, mais ou menos, né? Em 2014 eu comecei no Botafogo, se não me engano. Primeiro era estagiário, depois fui treinador do Sub-13, depois virei coordenador técnico, depois, mais para frente, gerente da base. Entendeu? Essa foi a tua transição para treinador? Isso, foi minha transição. Antes ainda não tinha sido? Não tinha. Encerrou em 2012, né? Então... Eu voltei para a universidade, que eu já tinha feito parte da minha faculdade de educação física quando ainda jogava, depois eu tranquei, aí depois que eu parei de jogar, eu me formei em educação física. Bem, responsável como a categoria de base já no Botafogo, tem algum jogador hoje que tu lembra que tá aí explodidão que passou na sua mão nessa época? Cara, é porque como eu não trabalhei muito como treinador na base, eu peguei alguns jogadores assim ao longo do período que eu trabalhei lá, mas não diretamente. Teve o treinador Barroca, né, o campeão brasileiro sub-20, tinha ali o Marcelo Benevenuto, depois veio o Caio Alexandre, que aí depois acabei como auxiliar técnico e treinador no Botafogo trabalhando com ele, Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre, o Gustavo Bochecha, fugi na cabeça aqui agora. Sassá não peguei, era mais velho. O Lianco, quando comecei lá, teve a transição, acabou entrando na justiça, acabou saindo, depois foi para São Paulo, se não me engano, mas não cheguei a trabalhar diretamente com ele. Eu trabalhei no Botafogo da Vacas Magras, né? É verdade. Era muita dificuldade. Em algumas situações ali, tinha que colocar dinheiro do próprio bolso para poder, porque não tinha um fluxo de caixa muito grande, e depois, claro que o clube ressarcia, mas tinha coisa ali que tinha que resolver. Era General Severiano, né? Era um pouco de General Severiano, Caio Martins. Ainda tinha em 2000, essa época ainda tinha Caio. E o Cefat, que fica lá dentro de Niterói também, tinha uma parte aos jogos, normalmente eram abandonado, né, Caio Martins, né? Ou não? Eu acho que o clube devolveu, né, pro estado, não sei como é que tá. O futebol feminino, né? Agora tem um fato curioso também, que antes de você chegar, o Leandro tava tirando onda, né? Um pouco antes. Vocês se enfrentaram.
A gente vai voltar já pra treinar. E ele falou pra mim que foi molezinha. Moleza mesmo. 4-1? O time dele era bom demais. Era só o... Tô brincando, ele não falou isso não. Ele coroa. Ele falou isso não, mas ele falou que vocês se enfrentaram. Ele até tava na dúvida se foi 4-1 ou 3-1. Foi 4-1. No Mineirão foi 4-1. Aqui no Rio eu não joguei, mas no jogo lá foi 4-1. Como é que foi esse jogo? Não foi nem no Rio o jogo. Aqui foi o Eurico botou o jogo pra Mato Grosso. Mato Grosso, o que era pra ser em São Januário, ele vendeu o jogo. Falei, Mato Grosso, ganhamos de 1-0. Gol do Márcio Nobre. Foi a estreia do zagueiro do Vitor. Não sei se tu lembra. Não sei se tu tava lá, o Vitor. Que depois eu joguei com ele na Cabo Friense. O Vitor era do Madureira. O Vasco pegou. E aí o Vitor vai pro Vasco. A estreia dele foi contra o time do Cruzeiro. Aí ele falou, pô, jogo estreia profissional contra o Cruzeiro, marcar o Alex. Falei, estreou bem, cara. Tá maluco? E o segundo jogo? O segundo jogo foi lá. O primeiro foi no Mineirão, 4-1. E o segundo foi 4-1. Como é que foi esse jogo? O primeiro foi 1-0. Então, e o segundo foi o 4-1. O segundo foi no Mineirão. Eu quero falar desse jogo do 4-1. O primeiro foi 4-1 no Mineirão. Ah, foi o contrário. Foi Primeiro o contrário, entendeu? Foi um jogo... Não, começou até bem. Teve um gol de bola parada. Rodrigo Souto, né? Uhum. Aí depois teve um gol de bola parada, se não me engano, Dracena. Isso aí. Alex bateu, a Dracena fez. David fez gol. Uhum. Eu acho que foi 2. Acho que terminou tipo 2-0, 2-1 no primeiro tempo. E depois no segundo tempo, assim, que acabou de relanchando. Tentaram somente essa vez? Só essa vez. Algum outro jogo? Não, somente essa vez. Então, 1-0, Leandro. 1-0, entendeu? Tem que promover um... Quer um tira-tempo, não? Tem que ir do lado dele. Agora tu quer jogar do lado dele. Se tiver um joguinho, tu não quer jogar contra, quer jogar no mesmo time. Tá sendo humilde demais. Vamos voltar aí pra sequência de treinador. E aí, depois do Botafogo... E aí, houve uma mudança lá e acabaram fazendo o convite para ser o auxiliar técnico da casa no próprio Botafogo. E aí eu fiquei ali no Botafogo, assumi a equipe em 3 oportunidades internamente, aí depois fiz 6 jogos como treinador. Aí agora que eu quero ver, vamos lá. Quem era o presidente? Tu pegou o Bebeto? Não peguei o Bebeto. Né? Na verdade tinha um comitê, o presidente era o... Fugiu o nome dele agora. O Montenegro acabou tomando as decisões ali. Chegou um certo momento, ele passou a tomar as decisões. Hoje não, é verdade. E agora não estou lembrado do nome do presidente. Mas era um comitê que tomava as decisões assim. Eu tinha muita ligação com um dos membros desse comitê, que era o Manuel Renha, que ele era o responsável, diretor estatutário da base, uma pessoa honestíssima, corretíssima, e que ajudou muito ao clube nesse período aí de vacas magras. Se não fosse por ele, o clube não teria aí, talvez revelado um monte de atleta, porque ele deu todo o suporte ali para todos os profissionais ali tentar fazer o máximo com o mínimo que tinha. A gente já trouxe alguns ex-jogadores do Botafogo nessa época de vacas magras. Tem alguns que até hoje nem receberam, né, daquela época. Você falou que teu pai não influenciou diretamente você como jogador. Aí, Leandro, ele se torna treinador. Não é possível que o Lazzaroni, pai... Fui auxiliar dele, né? Ele fez o convite. Puxou a orelha e falou, peraí, filho, lá eu não me meti muito não, mas aqui eu vou me meter, ou não? Sim, é engraçado que quando eu era atleta, eu só enfrentei meu pai uma única vez, né? Eu era treinador do Botafogo. Eu costumo dizer que foi uma das piores sensações da minha vida. Tem gente que gosta e tal, mas eu não gostei, porque você como filho de treinador, você vive muito aquilo ali. Você sabe das dificuldades, sabe da pressão que existe em cima do treinador. Eu estava no Bangu, enfrentei, perdemos o jogo, mas não foi uma sensação legal, porque tá sempre torcendo pro teu pai, e tu sabe quanto que é importante qualquer resultado para um treinador. Então foi uma sensação que acabou não se repetindo, ainda bem, mas depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele lá no Catar. Esse período, foi o período que ele puxou a orelha? Tô brincando. Não, foi o período que você aprendeu muito. Aprendi muito. Dessa experiência. Cara, para você é honrosa demais, né? Porque não somente um grande treinador, mas era um grande treinador e seu pai. Assim, o que eu vejo desses grandes nomes, treinadores que alguns ainda estão trabalhando, tipo o Filipão, que eles têm uma percepção do todo impressionante de jogador, diretoria, torcida, imprensa. Eles têm um feeling, eles têm uma absorção ali de ambiente, observação de ambiente absurda. A gente estava perdendo um jogo lá, estava tomando uma pancada. Isso no Catar? Isso no Catar. E
jogando fora, a responsabilidade sempre é muito grande do treinador, claro, e dos jogadores estrangeiros. Essa responsabilidade é um pouco dividida. E tinha um atacante marroquino e já estava meio cansado assim. Eu sugeri ao meu pai, vamos tirar o fulano de tal lá, o atacante. Ele falou, ele vai morrer lá dentro de campo. Que isso? Porque a partir do momento que ele está lá dentro de campo, a responsabilidade é minha e dele. Se eu tirá-lo, a responsabilidade vai ser só minha. Só dele, é verdade. Então, eles têm uma percepção do todo impressionante. Tem uma malandragem que... alguns clubes fazem isso. Por exemplo, eu vejo o Paulo Autuori, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Botafogo, um grandíssimo treinador que exerce essa função de coordenação técnica, está ali o elo entre a comissão técnica e a parte de diretoria. E esses grandes treinadores, muitos deles poderiam fazer um pouco essa transição porque eles têm muito a contribuir. Bem, tem um outro assunto que é muito polêmico, que quase todos os programas a gente também conversa, é essa migração de treinadores, principalmente Portugal, um país que nunca ganhou um Mundial. Eu não sei nem se tem essa referência toda para dominar os grandes times aqui do Brasil. O treinador brasileiro precisa se atualizar. Caiu muito o nível de conhecimento, a Europa cresceu. Ao que você deve a essa, vamos dizer assim, um volume muito grande de treinadores estrangeiros aqui no Brasil? Eu acho que uma série de fatores, acho que nunca é um fator só, né? Eu acho que a partir do momento que o José Mourinho conseguiu conquistar a Liga dos Campeões com uma equipe de Portugal competindo contra grandes potências mundialmente e financeiramente, acaba que no futebol tem um pouco de modismo, né? A partir do momento que alguém consegue êxito, e no caso ali um treinador português conseguiu êxito na Europa, começou a despertar um interesse não só do Brasil, antes até de outros países ali na própria Europa, mas principalmente o Brasil evoluiu muito economicamente. Acho que isso foi um fator que acabou que antes eles não viriam para cá, porque financeiramente não ia compensar para eles, né? Não só para o treinador português, mas qualquer estrangeiro. Acho que hoje o Brasil consegue competir, às vezes, financeiramente com alguns países. Por exemplo, Portugal, tirando os grandes, não paga ao treinador que é pago lá. Pode ter certeza que não paga. Dentro dessa tua ótica, me faz entender de que a qualidade do treinador europeu é melhor do que a qualidade do treinador brasileiro. Porque você diz o seguinte, com o poder financeiro dos clubes cresceram, pode-se fazer grande investimento. Por que não investir no treinador brasileiro? Assim, o que acontece talvez aqui no Brasil depois de uma série de resultados negativos, uma certa implicância por parte da mídia de maneira geral, da imprensa e da torcida também, uma falta de tolerância para alguns treinadores para dar continuidade, porque às vezes pinta oportunidade, pinta a notícia, fulano de tal tem possibilidade de assumir tal time, a torcida já começa cai matando. Eu falei do Mano. O Mano, para vir pro Fluminense, fizeram a enquete, o torcedor não queria o Mano. Já tem uma certa resistência antes de chegar, entendeu? Mas acho que a qualidade, ela existe tanto lá como aqui, existem bons treinadores lá, como aqui, como existem treinadores não tão bons aqui, não tão bons lá. Eu hoje sou auxiliar técnico de um treinador português e ele mesmo sabe que às vezes falta um pouquinho de tolerância com o treinador brasileiro, tem uma certa tolerância maior com o treinador estrangeiro. E assim, é só uma série de fatores, mas tem de tudo. Eu por conta de não ter o conhecimento que vocês têm. O Jorge Jesus veio para cá e foi bem sucedido. Eu só conheço abriu as portas. Ele e o Abel, não consigo. Abriu as portas para muito treinador estrangeiro e português. O Botafogo vem provando com a qualidade, que tem qualidade. Mais um. Mas o que vai fazer sempre a diferença são a qualidade dos jogadores. Se você tiver bom elenco, a tua chance de ter bons resultados ela é grande. Se você tiver elencos ali difíceis tal, com menos qualidade, vai ser mais difícil, mais desafiante. Isso é para vocês dois. Todas as vezes que dá ruim, puxam o treinador da categoria de base, o cara dá uma arrumadinha, recentemente isso aconteceu com o Vasco, e daqui a pouco trazem um treinador, e na maioria das vezes de fora. O caso do Vasco ainda segurou o treinador ainda, não trocou. Tu tocou num ponto importante aí, que é o modismo, né?
Eu ia finalizar agora. Treinador consagrado, teve o modismo do auxiliar técnico ali interino que virou Você parece que adivinhou o que eu ia falar. Eu ia finalizar dizendo o seguinte, isso é modismo, porque é o seguinte, a gente deu o exemplo do Jorge Jesus e do Abel Ferreira, mas a gente também acabou de falar de vários outros que não se deram bem aqui. Isso me preocupa um pouco, porque o modismo vale muito mais que a capacidade, e aí eu vou finalizar o seguinte. Hoje você pega nomes gigantão, né? Se eu esquecer algum, vocês contribuem comigo aí. Aí você tem hoje um Filipão, um Luxemburgo, Paulo Autori, como você acabou de falar. Vamos falar outros aí bem respeitados aqui. Por conta da falta de paciência do torcedor, da imprensa, são treinadores que ultimamente têm ficado tempo curto nos clubes por onde eles passam. Porque dá 2, 3 resultados negativos, pum, os caras são demitidos. Você pode ver que esse rodízio... Quanto tempo teu pai aposentou como treinador? Se é que ele aposentou, 2016. Né? 2016. O próprio Sebastião Lazaroni sofreu muito essa questão de falta de paciência. Isso é uma coisa muito nova, né? Só que na época ficava só rodando entre os treinadores brasileiros. Aí que entra a parte econômica. Sim, entendeu? Faz sentido. Entendeu? Mas aí a nossa cultura aqui, cara. A nossa cultura aqui é complicada. Igual o treinador do Vasco, ele foi efetizado como treinador? Acho que ainda não. Então, foi? Vamos lá. Acho que não. Então, vou dar um exemplo. Ele seja eliminado. Já vão chamar outro treinador. Entendeu? Já vão chamar o cara tirou da zona do rebaixamento. Ele hoje é 11º colocado no Brasileirão. Então, a nossa cultura aqui é assim, a própria de imediatismo, né? A imprensa em si. Aí vai lá, aí começa a Vanderlei Luxemburgo tá pra vir pro Vasco. É a imprensa que faz isso. Né? Foda. Entendeu? Mas, o cara tá sem clube há um bom tempo, não tem paciência. Então dá chance por mais novos. Dá chance por mais novos. Deu pra entender? Mas aí não tem essa paciência. Não quer trabalhar. Caiu agora recente. Atlético Mineiro, depois não quer. Deu pra entender? Então aqui é a nossa... E eu percebo isso. Você falou não quer trabalhar. Eu percebo que grandes treinadores hoje estão resistindo até os convites, talvez já por conta dessa falta de paciência, né? Porque os caras, mesmo é impressionante o rodízio que fica entre esses bambas, né? Vamos dizer assim, de técnicos aqui no Brasil. Qual a solução para isso? É continuar trazendo de fora? Ou é só o resultado vai dizer isso? É difícil, né? Eu acho que é bem ampla a resposta a respeito disso. O que eu não vejo muito dentro dos clubes é uma linha de trabalho, uma linha de perfil de treinador, porque você acabou citando diferentes treinadores aí com perfis diferentes. Então acaba que você sai de um perfil de treinador renomado, com uma forma de trabalhar, para um treinador estrangeiro, para um treinador mais jovem. Então acaba que não tem um projeto, né, esportivo para você dar prosseguimento. Entendeu? Então eu vejo muito dentro dessa linha aí que talvez falte para os clubes. E assim, tem que confiar. Se você tomou a decisão, o que acontece muito hoje em dia é que você tem que avaliar o treinador de diferente forma, né? Metodologia de trabalho, relação com o grupo de atletas, como trabalha dentro da estrutura que é fornecida naquele momento, relação com a imprensa. Acho que tudo isso você tem que colocar ali na balança. E a instituição, ela tem que ser forte. Ela não pode estar fragilizada, porque acaba comprometendo o treinador. Eu vou te contar um caso que recentemente aconteceu naquele imbróglio do Dudu, talvez ir pro Cruzeiro. Quem precisou falar sobre o jogador? Não lembro. Presidente. A instituição era forte financeiramente, bem estruturada, e tem uma pessoa forte, que no caso é a presidente, que algumas coisas que são institucionais é responsabilidade dela, não é do treinador. Em alguns clubes isso não ocorre. Isso aí. O treinador fica na berlinda, o treinador fica ali entre aspas, com a bunda na janela, entendeu? E acaba sendo cobrado por questões que não deveria ser do treinador. Uma coisa que eu aprendi: instituição forte, treinador forte. Instituição frágil, treinador fragilizado. Agora o Flamengo, vou falar Flamengo, porque vocês deram o exemplo do Flamengo e acho que vale a pena a gente até dissecar um pouco mais esse tema. Depois da saída do Jorge Jesus, mesmo sendo uma instituição forte, o Flamengo não prevaleceu nessa pegada, que você pensa logo depois da saída dele, é quando é treinador que passou por ali.
Não vou lembrar agora, mas vamos lá. Passou Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Rogério Ceni, Domenech. Mesmo uma instituição forte. E aí? Assim, eu acredito que depois ali das conquistas de 2019, faltou ao longo do tempo talvez uma reformulação em termos de nome, de elenco. E uma coisa que o Leandro sabe muito bem, que às vezes pode acontecer, perder um pouquinho da fome, né? Eu acho que isso aconteceu sim. Perdeu. Pode acreditar. Acho que voltou agora a fome. Eu acho que... A impressão que dá é que voltou a fome. Só pode falar com propriedade se você estiver trabalhando ali internamente. Então, eu não trabalhei no Flamengo, não posso afirmar. Mas assim, tu vê algumas coisas ali logo depois do título de 2019 que perdeu um pouquinho da fome. É isso aí. Entendeu? Aí a culpa sempre caia por cima do treinador. E isso, para mim, talvez seja um dos grandes méritos do Palmeiras e do Abel. Porque aquele time ali, eu não vejo perder fome já desde da chegada do Abel ali. Todo ano eles estão chegando. 8 treinadores passaram no Jorge Jesus, após o Jorge Jesus. Né? Mas o Dorival foi bem sucedido, né? Ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Dorival, Rogério Ceni. O Rogério Ceni ganharam títulos importantes e não ficaram. Eu não sei se a gente consegue mudar ainda o tema, né, do que a gente está abordando. Mas acho importante demais eu ouvir isso de você. O futuro dos treinadores brasileiros é baseado na primeira pergunta que a gente iniciou. O que fazer para... Você explicou poder financeiro, instituição, mas o que fazer para a gente de novo ter na frente dos grandes clubes brasileiros, treinadores brasileiros? O que tu acha que precisa ser feito? Eu acho que aos poucos isso aí pode acabar mudando e alterando. Assim, mas eu não vejo de maneira ruim essa troca aí de conhecimento. Desde 2019 tenho trabalhado como auxiliar técnico em equipes da Série A, e você vê o quanto é difícil você, jogo a jogo, porque outro dia eu estava parando para pensar, você sai de enfrentar um Fluminense do Fernando Diniz, que tem uma forma de jogar, para enfrentar o Abel do Palmeiras, que é uma forma totalmente diferente, e você tentar encaixar ali a tua forma de trabalhar com os jogadores que você tem, para você contrapor essas duas escolas totalmente diferentes. Isso você jogando no domingo, numa quarta-feira. Eu acho que naturalmente os treinadores vão começar a ter algumas oportunidades, mais oportunidades, e o que vai ser determinante são as conquistas. Se algum treinador brasileiro, porventura, num futuro recente aí, conseguir conquistas, isso vai passar a ser referência e aí vão dar oportunidade para outros treinadores. Esse cenário, eu torço para que mude. Eu sou um cara que, sim, primeiro que eu sou torcedor, sou flamenguista, mas eu sou um torcedor do futebol do Rio de Janeiro. A gente comenta aqui quase toda semana o seguinte: nosso sonho, as 4 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, tá aí, né? Eu como flamenguista, claro, que eu gostaria sempre que fosse o Flamengo ali no topo, mas num pior cenário, os 4 ali sempre entre E também sou um cara que ama o futebol brasileiro. Daí eu insisti nesse assunto, porque me preocupa muito. A gente recebeu alguns treinadores aqui e a gente vê que cada vez menos espaço os técnicos brasileiros vêm tendo, né? Acabou que agora alguns treinadores brasileiros têm sido bem sucedidos fora do país, né? Você vê o André Jardine no México, bem sucedido. O próprio Micali quase que hoje classificou. O que teve no Vasco, meu amigo Barbieri. Barbieri também foi pro México. O próprio o que teve no Botafogo. Que trabalhou no Atlético Paranaense, né? Isso. Pô, fugiu o nome dele agora, caramba. Esqueci o nome dele também, fugiu. Thiago Nunes, pô, fez um bom trabalho no Peru, agora tá fazendo um bom trabalho no Chile. Então, por exemplo, isso por quê? Um treinador foi, por exemplo, por que o Barbieri foi pro México? O Jardine foi bem sucedido numa equipe lá, aí pintou oportunidade para outro brasileiro. Chegou a ter o ano passado 3 treinadores brasileiros na Liga Mexicana. O Gustavo Leal, que tinha sido auxiliar do Jardine, estava trabalhando no São Luís, Atlético de São Luís. O Jardine estava numa grandes equipe lá do México, o América do México, e o Jardine estava no Juárez.
Entendeu? Porque um abriu as portas para os outros da mesma maneira que foi o Jesus aqui no Flamengo, abriu portas para outros treinadores. E aí o Abel foi bem sucedido, abriu portas a outros. É sempre assim. Como treinador, qual foi o melhor time que você dirigiu? Eu sei que você vai ficar muito cuidadoso, fique à vontade, mas eu tenho essa curiosidade. Sim, Tu fala assim, nossa, esse time, pô, meu irmão, entendeu minha forma? Eu trabalhei no Botafogo em 2018, 19 e 20. Aí depois trabalhei no Atlético Paranaense, 2020, 2021, como auxiliar. Depois trabalhei no Cuiabá, no Curitiba, Cuiabá e agora Corinthians. Assim, o time que acabou sendo mais bem sucedido foi o Atlético Paranaense, que nós conquistamos a Copa Sul-Americana e fomos vice-campeões da Copa do Brasil. Que estrutura lá, viu? Foi que ano isso? 2021. Recente. 2021. Que estrutura. 2021. O Atlético Paranaense era um time que vinha e de repente do ano passado para cá eu percebo que vendeu muito, não revelou mais grande jogador, da saída do Roque Júnior. Roque Júnior não. Vitor Roque. Vitor Roque, perdão. Não, sabe qual é o grande problema ali, infelizmente, do Atlético Paranaense? É porque o nível de investimento, ele tem um teto no Atlético Paranaense. Entendi. E hoje no Brasil tá absurdo você competir com o próprio Botafogo, competir com o Bahia, competir o Vasco com o SAF, o Atlético Mineiro que virou SAF, antes não era uma SAF, mas era uma SAF, agora o Cruzeiro, entendeu? E aí agora recentemente eu trabalhei no Corinthians e a gente comentava um pouco isso, que é um clube muito grande, a torcida espetacular, e que precisaria, mas só que com muitas dívidas, e precisaria fazer um pouco que foi feito com o Flamengo lá atrás com Bandeira de Melo. Botar um pouquinho no... Mas naquela altura não tinha essas outras equipes com o nível de investimento que tem. Então tem que ser de uma maneira mais comedida, tem que ser mais devagar, porque se você baixar muito o teu investimento, você vai ter dificuldade, porque você vai competir contra essas equipes que antes, no passado, não tinham esse poderio financeiro. Eu fico, assim, eu lamento a gente não ter tanto tempo para conversar sobre um tema aqui, né? Na minha... Cara, maravilhoso. Recentemente, um amigo meu, né, assumiu a presidência lá do Americano. E volta e meia tem uma galera dos times de menor investimento aqui do Rio e fala, pô, Rogério, faz um programa falando lá sobre, A2, A1, eu não entendo muito essas paradas não. Mas eu acho que vai cair bem também essa pergunta para você. Você disse desse disparate, né, num todo do futebol carioca pro futebol de São Paulo, né? O que fazer, irmão, para a gente poder, além dos 4 que vem bem, e isso está bem claro pra gente, que para mim o Rio de Janeiro domina o futebol nacional por conta dos 4 times do Rio, mas o que fazer para a gente poder ter outros clubes tradicionais, até o próprio Americano, time que tem uma história do caramba, Volta Redonda, Bangu, que você teve passagem por lá, se encostarem, chegarem um pouquinho mais perto aí desses grandes e a gente ter um negócio mais equacionado. Você falou uma coisa aí que a gente acabou nem mencionando antes, né? A questão da parte financeira. Hoje o campeão carioca tem premiação financeira? Não. Rapaz, não. É um tema que eu não sei se você terá coragem de abordar, porque nem todos os convidados nossos aqui não falam sobre esse tema. Os clubes hoje, maior parte, qual é a receita, a principal receita? Deveria ser arrecadação, né? É TV. Ah, sim, perdão. E venda de jogadores. Os da série abaixo do... Não tem TV. Campeonato Carioca não tem TV. Como é que os clubes vão... de equipes de menor investimento vão... Se você não quiser tocar nesse assunto, a gente encerra por aqui, porque eu sei que é até perigoso o que eu vou falar. Mas até respondendo a tua pergunta, eu acho que as federações, elas têm papel muito importante na questão da qualidade do produto. Eu vou chegar aí nas federações. Não só as federações, mas como a confederação. Gramados de qualidade. Isso é fundamental para ter um jogo de melhor jogado. Se você tem um jogo melhor jogado, vai ser mais atrativo para o público, para a imprensa, de maneira geral. Então, eles poderiam ser parte de fiscalizar melhor e talvez dar condições
para essas equipes de menor investimento, ou então definir alguns estádios para que sejam feitos jogos nesses estádios. São coisas que a Federação Paulista faz. A do Rio, não. A pergunta que eu te falei que eu tenho que tomar muito cuidado, e o Leandro às vezes fala para mim, Rogério, não insiste nesse assunto, porque ninguém vai falar sobre isso. Mas você pega, por exemplo, um borderô de um jogo, Flamengo e Palmeiras, e lá deu, vou inventar números, tá? 10 milhões de renda. Você sabe o que arrecada mais? Quem sai com maior lucro no bolso? Federação? Federação. Mesmo que sendo campeonato nacional. Porque aí eu tô te falando porque eu já li alguns borderôs, é algo assustador. A Ferg, sem fazer nada num jogo como esse, ela sai com 3, 4 milhões da renda desse jogo. E o que ela faz para reinvestir nessa de poder incentivar? Para mim, hoje, um dos grandes problemas, se não o maior problema, do crescimento do futebol do Rio num todo é a própria federação. E eu sei que todo mundo tem uma cautela por falar por conta desse padrão antigo, né, de gestão da Ferg, que vem de pai para filho, né, a coisa não está muito ligada a quem entende de futebol, está muito ligada a quem entende de outras coisas, que inclusive intimida muita gente até disputar uma eleição, alguém que é muito ligado ao futebol. Não está no momento de quem vive o futebol pensar num todo no estado e parar de pensar somente eu sou dirigente do Flamengo, só vou pensar no Flamengo, o do Botafogo, coisa que na Federação de São Paulo não acontece. Eu não tenho conhecimento profundo, mas eu sempre ouvi falar que a federação lá, em vez de tirar, acaba que impulsiona, e daqui só toma. Assim, nesse quesito aí, que as pessoas comentam que a Federação Paulista ela é sempre pioneira em diversas situações, né? Promove muito debates ao longo do ano. Eles costumam ter o conselho técnico, que onde os clubes têm voz ativa para uma série de coisas, inclusive de regulamento da competição. E eles promovem cursos para os clubes de menor investimento, para treinador de base, para gestor, uma série de coisas que eles acabam fazendo ali ao longo do ano que promove a qualidade, para melhorar a qualidade da competição num todo. Então, para mim, a Confederação Brasileira de Futebol, ela é responsável pelo nosso futebol, ela poderia, acho que, fazer muito mais pelas competições ali, Série B, C, D, para a formação dos atletas, uma série de situações ali que podem estar ocorrendo. Por exemplo, se você for fazer um curso aí das licenças da CBF que são caros, então você não consegue atingir a grande maioria da população, professores, treinadores dessas equipes de menor investimento na base. Mais de que eu vou falar para vocês, que vocês sabem, mas eu digo principalmente para quem está em casa. Eu tive acesso a um borderô, acho que é A2, semana passada, americano, é um time novo aí. O jogo foi em Moça Bonita, foi em Bangu. E eu tive acesso, eu consegui o borderô. E além de não ter tido receita, porque não dá público, ninguém vai lá para ver, a não ser aquelas caravanas daqueles senhores mais antigos que são torcedor do clube. E aí a despesa do americano para jogar aqui, aí X mil para hospedagem, X mil para ônibus, X mil... Quando foi ver o time para jogar aqui, gastou quase 40 mil reais para vir jogar aqui. E não levou nada. Tipo assim, se um dirigente não tiver um dinheiro, se não tiver outras maneiras de ter recursos, os times quebram. Sem falar no planejamento, porque se você não ganha essa competição, que só sobe um, ano que vem você vai gastar tudo isso novamente. Cara, alguma coisa precisa ser feita para a gente salvar no que diz respeito aos outros clubes. E eu fico pensando principalmente nos tradicionais, eu não estou nem falando desses que estão surgindo agora. E eu vou repetir, Bangu, América, Americano, Volta Redonda. Mas aí, beleza, eu até concordo com você. Eu acho que tem que partir mais dos grandes também. Porque lá em São Paulo tem a rivalidade imensa que lá tem. Só que nessa parte, eles são unidos. Até porque para fazer um campeonato paulista, meu irmão, que aí vai lá no Mirassol, pega jogador, entendeu? Então, lá são mais unidos. Eu acho que a riqueza em São Paulo acaba sendo mais distribuída, né? Sim. Tem mais... Aqui não. Economicamente falando, as cidades têm mais condições financeiras. Além por disso, exemplo, Novo Horizontino
a família que toca lá é uma das mais ricas do país. Isso. O cara do Mirassol é um cara também já bem sucedido financeiramente. O Ituano é um time empresa administrado pelo Juninho, se não me engano. Então, acho que economicamente o estado de São Paulo acaba levando vantagem em relação ao Rio de Janeiro. E essa questão que a gente falou, que da federação. Eu lembro que um tempo atrás agora o Macaé, por conta da questão do petróleo, era um clube que acabava investindo um pouquinho mais, mas teve uma queda na arrecadação de petróleo. Acho que o clube está na segunda. Eu acho que se não tiver alguém como você, como o Leandro, pessoas ligadas ao futebol, dirigindo o futebol do Rio, a gente vai ficar a vida inteira somente com os 4. Eu acho que a federação, ela poderia, até por conta que você falou, acaba que as federações, entre aspas, são ricas, né? E acabam sendo a grande responsável por ajudar, principalmente essas equipes de menor investimento. Pelo contrário, tira o que eles nem têm. E eu soube que o que eles dão de volta? Algumas bolas... É isso, algumas bolas, algumas redes, acabou. Não tem. Não é só isso. O Americano de Campos agora, por exemplo, com essa nova gestão, os caras montaram um time pro campeonato. Trouxeram até um jogador da Argentina. Não sei se vocês viram, deu mídia, caramba, um jogador. Esqueci o nome do jogador. Se eu não tiver enganado, esse jogador que estava na final de 2019 era reserva do River Plate. Esse ano foi contratado pelo Americano, uma fortuna. Não subiu também, né? Meu irmão, deu ruim. É igual a América. A América deu ruim. Investimento, não conseguiu ficar entre os 4. Gastaram-se muito. Gastou muito. América, então, bem mais ainda que o americano. Bem mais ainda. Bem mais. Se você... E aí, meu irmão, acabou o ano dos caras, não vão conseguir... Não tem calendário. Não tem calendário. O calendário é pequenininho. Uhum. Bem, esse é um assunto que eu acho que é enxugar gelo até que alguém ligado ao futebol assuma a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Já me falaram que eu sou maluco ficar tocando nesse assunto, que é melhor mas eu sou um defensor como eu falei, do Brasil e do futebol do Rio. Leandro, estourou. Né? E agora, tinha tanta coisa pra falar que esse camarada ainda bateu a parte 2? Vai, depois que ele vai, com certeza já vai pegar um time aí, quando depois ele pegar, vai voltar aí. Tem que estar aí. Pô, tinha outras perguntas preparadas aqui, mas o nosso horário foi embora. Cara, pelo menos pra mim, tá? É um assunto muito esclarecedor. A gente ri muito aqui, a gente se diverte muito. Hoje a gente foi pra uma pegada um pouco diferente, muito séria, talvez. Vamos finalizar alguma resenha, você tem que ter pra gente descontrair, porque o ambiente ficou pesadão. Tem que ter, não tem como, meu irmão. Eu não vou falar clube, não vou falar nada. O Leandro não vou falar nome. Eu sei que teve uma vez que o presidente chegou no vestiário antes do jogo e falou assim: cai na área. Eita. Cai na área. Aí o jogo rolando lá, o jogador adversário caiu 1 metro da área, o juiz deu pênalti. O adversário? É. Alguém pagou mais. Caraca. Com certeza. A gente teve um episódio que esse cara contou, você deve ter visto esse vídeo, como reverberou na rede social do árbitro, né? Tu chegou a ver esse vídeo? Não. Essa história aí? Nem conta de novo, não. Não, o Marcelo tá chateado. Pô, ele botou mensagem lá, Leandro, você deve estar se confundindo. Irmão, tem mais alguma outra ou para por aí? O Leandro, cara, a galera fica com medo quando ele manda as resenhas. Porque esse meu irmão, como ele acaba com o casamento aqui? Ele conta de umas resenhas... Zoação. Tem mais alguma resenha? Essa é boa, mas tem mais alguma? Cara, tem uma... Tinha 2 grandes jogadores no time. E estavam uma guerra ali de vaidade, né, entre os dois, né? Aí teve um jogo lá, um jogador deu entrevista, o outro jogador não pôde jogar. E aí falou, não, esse é o time, como quem diz, esse é o time que tem que jogar, esse time foi bem. O outro tava de fora, né? Aí chegou na reapresentação, o treinador foi, juntou o grupo e tal. Eu depois tive uma grande lição depois desse dia. E o jogador que tinha dado essa entrevista foi perante ao grupo e pediu desculpas, né? O treinador aliviado, agora vai amenizar o ambiente e tal. Tem alguma coisa para falar? O outro que foi citado. Aí o outro virou e falou assim, eu acho uma palhaçada, porque ele tá pedindo desculpa na frente de 20, na hora de dar a entrevista, ele falou para milhares de pessoas. Então, para mim, essa desculpa não vale de nada. Aí o clima já ficou ruim de novo. Aí, qual lição que eu aprendi
Nunca abra opinião pro jogador sem saber o que ele vai falar. Tem que ensaiar antes, né? Tem que saber o que o cara vai falar antes, então resolve internamente e depois... É um presente aí pra você. Valeu. Presente aí, Obrigado. Não bebe refrigerante, bebe nada, só bebe suco, água. Água, cara. O diretor ainda falou, né? Vamos comprar uma cervejinha, mas o cara pediu água. Cara, eu não nasci com essa sede, cara. Eu, quando era moleque, experimentei de tudo. Os três aqui então não bebem, né? Leandro também não bebe, não. Não bebe também, Pouca não? gente, a maioria acredita que o Leandro é um alcoólatra. Eu tenho, assim, não é questão religiosa, é questão de gosto mesmo. Eu não suporto álcool, cara. Me dá ânsia de vômito o álcool. Antes da gente encerrar, só dar uma notícia para quem assiste o nosso programa, que é importante demais. Como tá o Sebastião Lazzaroni pai? Ele andou tendo uns probleminhas de saúde, mas graças a Deus agora tá bem. Vai ter que fazer um outro procedimento, teve que colocar um marca-passo e tal. Vai ter que dar uma corrigida nesse marca-passo, mas ele tá bem, cuidando aí. Hoje em dia da aposentadoria, das netas, dos netos. Tá quantos anos? Tá com 73 anos. Esse Tá firme. Tá firme, firme. Esse tem resenha. Esse tem resenha. Esse tem resenha, irmão. Consegue marcar um dia? Vou marcar pra ele vir aqui. Não, vi os dois. Esse tem resenha, Esse meu tem irmão. muita resenha. Esse tem. Esse tem muita resenha. Porra. Aquele cara broncudão, sisudão. Ele Diante é das muito câmeras. bom de grupo, cara. Ele é muito bom de resenha. É muito personagem ou ele é porque na Não. Eu acho que ele é resenha, cara. Tu visto do semblante dele assim, eu falo, cara, esse cara Ele, é assim, resenha, cara. eu sou filho dele, mas eu sou um perfil totalmente diferente do dele. Eu sou mais parecido com minha mãe, né? Ele, apesar de ser mineiro de nascimento, é carioca por... A gente citou aqui que cabia o Bruno Lazzaroni, parte 2. Vamos tentar agendar você e teu pai. Esse cara é resenha, combinado. esse é resenha, cara. E se Deus quiser, já ele tá. Já Ele tá vai fazer esse liberado. procedimento aí, depois a gente marca tá pra bom. ele vir aqui. Vou pedir o Serginho. Serginho. Aquele ali tem muita história pra contar. Imagino. E o Serginho, ele em algum momento na amizade contigo, ele já cochilou? Porque o Serginho só vive dormindo. Esse dia ele esteve aqui no programa, sentou aqui 1 minuto e dormiu. Serginho, vê com ele aí uma data legal. Beleza. Pra gente trazer os dois. Imagina os dois. Combinado. Vou trazê-los. Para essa câmera aqui, suas considerações finais. Tinha muita pergunta, irmão, mas o nosso horário, infelizmente, foi embora. Eu agradeço bastante aí o convite, Serginho, Leandro. Prazer enorme estar aqui com vocês. É uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos aí, que eu sempre levo para minha vida. Se você tem alguma convicção, você se agarra a ela. Não se importe com a opinião dos outros, porque você vai ser sempre cobrado por essa opinião. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o que acontece, por exemplo, no caso de um treinador, ele, quando por exemplo, o cara, sei lá, dá um exemplo qualquer, não fala palavrão. Se ele ganhar, é porque ele não fala palavrão com os treinadores. Se ele perder, é porque ele não fala palavrão. Então, Vira, né? tua maior virtude na vitória vai ser seu maior defeito na derrota. Então, aprenda e tenha convicção naquilo que você estiver fazendo. Leandro. Isso é Bruno Lazzaroni, pô. Feliz, né? Leandro, Feliz de poder receber o Bruno aqui, né? E com certeza a gente vai estar na torcida aqui pra logo estar empregado aí, que seja no Brasil, que seja fora. Espero que seja no Brasil, o primeiro jogo no Maracanã, essa galera toda vai estar lá batendo a palma pra você, porque a gente tem que torcer pros amigos. Capacidade e qualidade você tem, irmão. Todo sucesso do mundo pra você e eu com certeza vou estar aqui vibrando e torcendo muito. Voltando ao gancho do Tite, se ele poupar e for campeão, é porque ele poupou. Se ele não for campeão, é porque... O Leandro, eu vou ter que aturar muita coisa. Eu sou flamenguista, quero que o Flamengo seja campeão. Mas se o Flamengo for campeão, eu vou aturar muita coisa do Leandro nesse sentido. Queria mandar um abraço a todos, mais uma vez. Eu, sem desmerecer nenhum dos nossos convidados, essa foi um dos bate-papos que nós deveríamos levar muito a sério o que a gente conversou aqui. Porque a gente está falando, nós falamos de gestão, nós falamos de resultado, nós falamos de qualidade técnica e até de assuntos que talvez não deveria nem ser dito aqui, mas foi dito. E eu percebo que existe muita dúvida na cabeça das pessoas, né? Isso é uma realidade. Então foi um programa, no meu ponto de vista, extremamente esclarecedor. Obrigado pela sua participação. Isso demonstra, quando o Leandro fala assim, que a gente vai ficar aqui torcendo, eu posso afirmar, em tão pouco tempo que a gente está batendo esse papo, de que não resta dúvida nenhuma que um
você tem espaço aí para estar à frente de qualquer grande clube aqui do Brasil. Sua experiência em campo, sua experiência como auxiliar, como gestor, como treinador. E eu me sinto, sinceramente, assim... Quando a gente ouve falar, né, Leandro, a gente gosta, mas quando a gente conhece, e foi o que aconteceu agora, para mim foi uma honra conhecer um cara com a qualidade, com a capacidade, com a competência que você tem, e o que a gente deseja de fato é sucesso, e a gente agradece muito a tua participação. Não resta dúvida que a gente vai ficar exageradamente feliz se a gente tiver a parte 2, eu com o meu pai aqui. Se ele não vier, vai ter a parte 2. Combinado. Tá bom? Obrigado aí pela tua Obrigado a vocês. participação. Qualificou demais o nível do nosso debate. Gente, até o próximo programa. Fiquem na paz aí.